Bom, bem-vindo, meus amigos. Muito obrigado aí pela presença, né? Mais uma reunião do nosso grupo de machos, héteros, brancos, fascistas, reacionários, neoliberais e para alguns até comunistas. Prazer ter meu xará Marcelo Gutermann aqui comigo. Nosso zagueiro central, nosso líbero, né? Chega junto e afasta o perigo da meta. Nosso amigo Rodrigo de Losso voltando de férias, apresentando aí a sua tez bronzeada. O nosso amigo Cleveland, que hoje não nos priva com a sua beleza. Problemas tecnológicos na sua câmera, vamos torcer, né, para que o público feminino do nosso bate-papo aí possa se deliciar na sua beleza. E o nosso amigo Victor, que daqui a pouco pinta na área. Bom, normalmente a gente começa o nosso bate-papo com o Victor dando o report do Covid. Vamos deixar aí para quando ele estiver na área e vamos começar a falar aqui sobre a questão do nossa pauta legislativa aí, né? Bom, na semana passada a gente conversou lá sobre a derrota do Rodrigo Maia, que foi literalmente surrado na eleição da Câmara, né? E acabou o Arthur Lira sendo eleito na Câmara dos Deputados e o Rodrigo Pacheco no Senado, os candidatos de predileção do governo lá, que fizeram o Bolsonaro usar bastante a sua BIC. Bom, nessa primeira semana aí a gente já teve a votação da autonomia do Banco Central, que a gente vai falar mais um pouco para frente em relação ao projeto. Mas eu queria primeiro coletar de vocês uma impressão se a gente pode entender que essa aprovação já pode ser um indicador de que a pauta vai andar. E aí, Xará, isso aí é muito barulho para pouco avanço, ou pode ser de fato a sinalização de que a gente, com a saída do Rodrigo Maia, finalmente nós vamos destravar a pauta aí e 2021 nós vamos votar questões importantes? Qual que seria a sua aposta? Eu acho que tem duas coisas aí. Sem dúvida, foi um avanço, ainda que nessa agenda microeconômica outros avanços ocorreram sobre o Rodrigo, né? Sobre o Maia. O saneamento, a lei da liberdade econômica, enfim, outras pautas importantes da microeconômicas também andaram. Essa já estava na boca do gol, né? Era só chutar. Era só chutar, tava na boca do gol, tá há pouco tempo, né? Faz uns 27 anos, mais ou menos. Pois é, mas tava ali, quicando na marca do pênalti. Então o Lira empurrou essa pauta rapidamente, né, para mostrar serviço e tal. E com a outra mão ele encostou o governo na parede nesse negócio do auxílio emergencial, né, que estava completamente fora do radar. O governo claramente foi pego de surpresa nessa. Inclusive, eu acho que foi pressão mesmo para entregar cargo, para, enfim, fazer o jogo político. Então você tem esses dois lados aí. É claramente um modus operandi diferente do Maia. O Maia tinha aquela coisa mais vamos conversar, vamos fazer o que tal. O Lira é faca nos dentes, sangue nos olhos e pular na jugular do governo para conseguir o que quer, né? Então ele está dando com uma mão um avanço. Temos o nosso Oi? Temos o nosso Cleveland. Aí sim. Nosso galã. É isso aí. Galão, né? Então, por um lado, ele tá dando, ele tá mostrando do que é capaz, né, em termos de agenda. Eu acho que é importante, avança tal. Ainda que essa agenda microeconômica seja mais fácil do que as grandes reformas estruturais, né, administrativa e tributária. E, por outro lado, ele tá mostrando a conta disso no auxílio emergencial. Quer dizer, tem que entregar ministério, tem que entregar cargo, senão não vai ter moleza. É o velho já conhecido toma lá da cá, que também tem um nome bonito de presidencialismo de coalizão, porque afinal de contas, né, a gente nunca vai ouvir da boca do Fernando Henrique alguma coisa que não tem ali uma certa nobreza, uma eloquência. E aí, Rodrigão, o que você achou dessa primeira semana? 2021 promete, teremos as tão esperadas reformas, ou essa votação da autonomia aí do Banco Central é engana-trouxa? Olha,
assim, eu acho mais que engana a trouxa do que propriamente nós vamos ter grandes reformas. Mas isso, sei lá, depende da dinâmica aí, né? Do que o governo vai dar em troca para esse Congresso, para ele aprovar determinadas medidas. A autonomia do Banco Central é um negócio que a gente precisava, né, na minha opinião. Não sei se ela veio exatamente da forma que é mais eficiente, mas ela veio, é um ponto positivo. Outras reformas eu acho que são mais difíceis de passar, é por isso que eu não tenho tanto otimismo com respeito a elas. Então vamos falar, reforma administrativa é uma coisa que precisa ser feita. Reforma tributária é outra. Eu tenho muita dificuldade de visualizar isso esse ano, mesmo considerando o presidente da Câmara e o presidente do Senado favoráveis ao governo. Se tramitar nessas instâncias, eu acho que elas vão ser, as propostas que existem hoje, elas vão ser alteradas, né, de uma maneira que talvez a gente não goste tanto. Mas é o tal negócio, é o que é possível, não o que a gente quer, né? E aí, o Cleveland, qual é a sua impressão? Você que costuma sempre nos brindar com um temperinho de ceticismo, né? Típico, fruto da sua experiência, da sua vivência, como é que vê aí essa chegada aí dessa nova mesa diretora, tanto da Câmara do Senado? 2001 não vai ser um ano perdido ou ainda tem muita briga pela frente? Marcelo, eu sempre gosto de citar aquela frase, né? Aqui em Brasília, você olha para o céu, não tem nuvem nenhuma. Você abaixa a cabeça, sobe a cabeça, olha de novo, está lotado de nuvens. Então, Brasília é aquela coisa assim que naturalmente já tem um monte de fricções durante o tempo todo. E quando você coloca de um lado o nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, e do outro lado o Bolsonaro, o potencial de ter discussões, de ter arranjos, de ter joguinho e depois voltar, os dois ficarem amiguinhos e tudo mais, é enorme, assim. Então, eu não aposto que essa semana vai se repetir e eu acho pouco provável que as reformas relevantes sejam levadas à frente no nível e na intensidade que são necessárias. Exatamente. Bom, deixa eu dar o meu pitaquinho aqui. Vocês têm uma formação mais acadêmica, né? E eu sou mais um operador, né? Sou um cara que está mais aqui com o pé na fábrica. Eu tenho comigo uma convicção que é o seguinte, né? Que entre a realidade ideal tem uma coisa chata pra caramba, mas que não tem outra coisa para colocar no lugar, que é a democracia, né? Obviamente que nós temos na nossa sociedade pessoas com nível de esclarecimento que, dependesse única e exclusivamente da sua vontade, elas nos apontariam caminhos ideais, né? Vocês mesmo aí nos presentearam compartilhando um artigo do Marcos Coimbra, né? Marcos Lisboa, no nosso grupo. Fala, Victor. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês nos brindaram aí com um artigo que realmente o artigo é procedente, aponta algumas falhas, mas é aquela história, né? A gente está falando daquilo que é o ideal e daquilo que é possível. E no meio do caminho tem uma democracia, tem um congresso, tem representantes eleitos pelo povo. Então, em relação, propriamente dito, à questão da autonomia, ainda que não ideal, eu entendo que ela seja um avanço, né? A gente vem há muito... Essa não é uma ideia nova, né? Eu sou velhinho de mercado, tá até brincando com o Xará aqui antes de ter caído a conexão dele, né? Essa questão da autonomia do Banco Central é algo que já se fala desde o governo do Fernando Henrique, né? Se criou esse valor através dos governos, até a Dilma que meio que meteu a colher lá no angu do Banco Central e a gente viu no que deu. E eu acho que agora, de alguma maneira, a gente formalizou. Não é o ideal, mas foi aquilo que foi possível com esse Congresso que está aí, que está eleito e que nos representa. Bom, a gente quer até que vocês falem um pouco mais tecnicamente sobre isso, porque esse é um dos assuntos que nós vamos falar. Mas em relação ao quadro político, eu vejo aí um padrão que se repetiu pela terceira vez, né? Nós tivemos ali na aprovação da reforma da Previdência alguma coisa numa ordem de 3-1 a favor da reforma.
Tivemos na eleição do Arthur Lira a mesma proporção, numa ordem de 3-1, e tivemos na votação da autonomia do Banco Central essa mesma ordem, o que me parece, em alguma medida, estabelecer um padrão. Dá para a gente ter isso como uma verdade absoluta em relação às reformas administrativa e tributária? Acho que não, mas eu acho que talvez não mude muito. Até porque, muito provavelmente, aí eu concordo com o Cleveland, são remotíssimas as chances de nós termos reformas que a gente possa considerar ideais, né? Acho que a gente vai cair nessa mesma situação da autonomia do Banco Central. Entre a realidade e o ideal, que não falta gente no Brasil para apontar para a gente como é que seria o modelo correto, tem a tal da democracia. Eu não sei, eu sou um pouco menos cético. Eu acho que ao longo de 2021 nós avançaremos alguma coisa, que não vai ser o ideal, mas que vai nos colocar num lugar um pouco melhor do que a gente está. Vitão, eu tinha perguntado aqui para o Rodrigo, para o Cleveland e para o meu xará sobre essa primeira semana aí do Arthur Lira, no qual já foi aprovada a questão da autonomia do Banco Central. Se isso poderia ser aí um sinal de que esse ano nós vamos deslanchar essa pauta aí com as questões mais relevantes pendentes, especialmente as duas reformas. Eu queria a sua impressão disso aí. Não sei. Esse é um tema relativamente simples, né? Um tema mais técnico, do qual havia pouca divergência. Então, não é um tema capcioso. Obviamente que mostra uma força, mas se tratando de Congresso, nada é definitivo, né? Se fosse um assunto mais complexo, mais enrascado, aí eu daria para cravar que sim. Mas como é um assunto que não gera nem muita polêmica, nem no campo da oposição, assim, é um negócio meio que não vou dizer que é um consenso, mas relativamente não é causador de paixões ideológicas nem nada, é mais fácil. Então, eu acho que é cedo para cravar que vai numa direção ou noutra. Mas, de qualquer maneira, obviamente que é ponto para ele, né? Ponto para o governo, ponto para ele, que conseguiu fazer um negócio que estava lá quicando faz tempo. Vamos aproveitar então, já vamos emendar, vou começar aqui pelo nosso amigo Cleveland, que até escreveu sobre isso. Agora que a gente já falou um pouquinho aí sobre a repercussão política, o que poderia vir ou não significar a aprovação da autonomia do Banco Central, eu queria que o Cleveland começasse a falar para a gente quais são os pormenores e aquilo que ele acha que faltou para o que a gente pudesse vir a considerar ideal. Não, Marcelo, olha só, eu concordo com você no seguinte aspecto. O ótimo é inimigo do bom, né? Então, o que você fez foi tentar mudar algumas coisas, mas nesse bojo você acabou mudando outras. Então, vamos lá. Me preocupa um pouco a ideia de você colocar como objetivo do Banco Central geração de emprego. Você pode me dizer o seguinte, mas os Estados Unidos têm isso lá. Mas os Estados Unidos usa isso dentro de uma regra de Taylor que o Banco Central já vem usando aqui. E O cara, quando é bom de argumento, não deixa nem a gente a perguntar e responde, né? Não, mas eu acho que isso é normal. Talvez o Rodrigo ele tenha muito mais condições de falar sobre essa parte técnica do que eu aqui do Banco Central. O que me dá um pouco de paura, um pouco de medo dessa história é a mudança institucional, que envolve, em primeiro lugar, o fato de você subir para o Conselho Monetário a ideia de metas de emprego, coisa do tipo, e daqui a pouco você poder criar alguma pressão muito forte e os diretores se sentindo compelidos a assumir um compromisso que não deveriam assumir com metas de emprego. A segunda coisa que me deixa um pouco preocupado é que você tirou o status de ministro do presidente do Banco Central. Aparentemente, isso não seria um problema, porque você está voltando como sendo uma autarquia, mas isso tem uma implicação administrativa. Qualquer negociação, sob o ponto de vista administrativo, cargos, funcionários e coisas do tipo, vai ter que necessariamente passar por um Ministério da Economia. Então, imagine amanhã ou depois você ter uma volta do PT, o Banco Central tentando fazer uma política monetária correta, mas tendo que negociar com o ministro da Fazenda do tipo Guido Mantega. Então, isso dá alguma restrição na capacidade de mobilidade do Banco Central. Então, são coisas mais nesse nível que me preocupam um pouco mais, tá? Mas é bom você ter diretores com mandato, isso não tenho dúvida. Eu só tenho dúvida se esse mandato não deveria ser mais longo, digamos assim,
e um mandato que ficasse intercalado. Porque a crítica de todo mundo, o cara ganhou a eleição, mas não vai poder fazer a política que ele quer. Eu acho que é exatamente para não fazer, não deixar isso na mão de qualquer maluco, que você deveria ter mandatos, de fato, como tem, e também intercalados, na metade de cada mandato. Então, isso que a gente precisava pensar um pouquinho. Tá? Rodrigão, o Cleveland nos apontou aí algumas fragilidades daquilo que foi aprovado, mas esse cenário que ele aponta, essas fragilidades, elas já não existiam e até em maior quantidade no cenário atual, ou melhor, pré-aprovação da autonomia? Elas já existiam e a gente viu o que aconteceu no governo Dilma. O governo Dilma interveio com força no Banco Central, reduzindo a taxa de juros de forma bastante artificial, do meu ponto de vista, né? E que no fim gerou uma crise sem precedentes. Assim, toda a mudança atual é boa, ela vai na boa direção, mas eu concordo com o Cleveland que tem coisas que foram alteradas de última hora que podem gerar problemas, né? Especialmente esse de tirar o status de ministro do presidente do Banco Central, e a gente sabe que a nossa oposição aqui não é uma oposição muito amiga, né? Então a oposição pode querer abrir processos contra o presidente do Banco Central em várias comarcas e dificultar a defesa dele, na verdade. Assim, com relação ao mandato, é um absurdo o que o presidente nomear os diretores do Banco Central no primeiro ano. Isso daí tem que ser na segunda metade do mandato, né? Eu não vejo tanto problema, né? A recondução, eu não vejo problema ser de 4 anos. Talvez fosse melhor ser um pouco mais extenso, né? O mandato do presidente e tudo mais, o mandato da diretoria, mas não muito, com possibilidade de recondução. Eu acho que o ponto central técnico é a questão do emprego aí, né? A questão de geração de emprego. Eu não gosto disso. Isso daí não é o que está previsto na regra de Taylor. A regra de Taylor prevê o produto potencial, né? Está falando da diferença entre o hiato do produto efetivo com o produto potencial. Muita gente usa como proxy para isso o emprego, por isso que isso apareceu, né? Mas não é exatamente isso que foi determinado. Eu acho que eu tinha apontado num outro encontro nosso que tinha uma possível contradição ali na legislação. O Cleveland me corrigiu, disse, não, isso é secundário, o que é importante é controlar a inflação. Eu acho que é meio incompatível você querer controlar a inflação e gerar emprego. É incompatível. Isso daí isso gera conflito. Isso gera contradição. Esse que é o problema. E é por isso que eu não gosto disso. Xará, bom, os nossos amigos Cleveland e Rodrigo falaram com muita propriedade sobre essa questão da autonomia do Banco Central, e o Rodrigão aqui apontou que poderia ser um conflito aí de prioridades. E como a gente falou na semana passada, né, quem tem mais de uma prioridade talvez não tenha nenhuma. A minha pergunta é a seguinte: nos Estados Unidos, por exemplo, é uma atribuição do Fed pensar em emprego, né? Talvez porque eles têm um problema de inflação historicamente menor. Aqui já seria diferente. Como é que você vê a questão dessa aprovação da autonomia do Banco Central? Você é um analista de mercado, qual que é a sua impressão e qual que você acha que foi o impacto que isso pode ter causado nos investidores? Assim, vamos lá. Primeiro que o Fed, sim, tem lá entre seus objetivos a manutenção do pleno emprego, mas é um objetivo subsidiário, né? Não é no mesmo, assim como no texto que foi aprovado. O texto que foi aprovado também é subsidiário, né? Então é o mesmo tipo de relação entre taxa de juros e tanto assim que quando o Paul Volcker explodiu a taxa de juros no início da década de 80, ele não estava pensando em emprego, estava pensando em inflação. Então a inflação vem em primeiro e você tenta efetivamente
observar também como é que está o emprego, mas é subsidiário. Então, isso não me preocupa muito. O que me preocupa é essa questão do mandato, porque, assim, você vai nomear um banqueiro central à sua semelhança. Então, quando o Manteiga nomeia o Tombini, assim, o Banco Central ele é independente, só que o Tombini pensa do mesmo jeito que o Manteiga, né? Então, não precisa ter uma ameaça de demissão. O cara pensa da mesma maneira, né? Então, você nomeou alguém que pensa como você. E, portanto, vai implementar uma política monetária à semelhança do que pensa o governo, o Ministério da Economia, da Fazenda, enfim. Então, essa questão realmente do descasamento dos mandatos seria importante. Óbvio que hoje, que isso é melhor do que estava antes, né? Você caminhou na direção correta, mas claramente é insuficiente. E a questão de não ser ministro, eu acho que é uma questão importante também, dada a nosso sistema judiciário maluco, em que você consegue colocar reclamações e injunções em qualquer comarca e paralisar o trabalho. No Brasil, assim, só para encerrar, essa história de agência independente, a gente viu o que acontece na ANEEL, na Anatel, enfim, quando o governo quer enfraquecer essas agências, né? Então, você vai encontrar no Brasil formas de enfraquecer. Pode ser independente à vontade. Caminhou na direção correta? Com certeza. É muito bom. Até vou colocar como minha bola dentro. Mas não é a panaceia. E aí, Vitão? Você chegou aqui agora, eu e você, né? Temos o privilégio de ouvir essas três cabeças aí brilhantes. Queria a sua impressão em relação a esse projeto da autonomia do Banco Central. Tá no mute aí, Vitor. Eu tenho a sensação, como o Marcelo descreveu bem agora, que ainda que talvez, como os nossos amigos colocaram, talvez não, certamente como os nossos amigos colocaram, a gente não caminhou na situação ideal. Né? Perdemos uma oportunidade de fazer melhor. Mas entendo que, como o Marcelo falou também, a gente caminhou numa direção que me parece positiva e talvez, num segundo momento, a gente reformar um pouco isso. O que você acha? Concordo. Acho que é um avanço em relação ao que tínhamos antes, né? Então, pode não ser perfeito, mas é um tema que já tá na pauta aí pelo menos umas 2 décadas, né? Então, imagino que é um passo adiante, né? Depois, eu acho que esses detalhes vão sendo aprimorados também ao longo do tempo, né? Mas eu a princípio também gostei bastante. Bom, vou aproveitar que a palavra está com você, Vitão. Vamos falar aí dos números do Covid. Você que tem feito esse trabalho brilhante, cara. Já não aguento mais. Deixa eu te falar um negócio, cara. Assim, como teu amigo, como frequentador do teu mural no Facebook, mas como cidadão, cara, eu acho que eu tenho certeza que eu posso falar por muitas pessoas aqui, cara. Muita gente que eu nem conheço, e vou vocalizar aqui um comentário que é recorrente. Cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu desprendimento, pelo seu tempo, porque, cara, você faz um trabalho assim, quixotesco, cara, de lutar, de gastar seu tempo para ajudar a informar as pessoas. Então, cara, assim, eu tenho certeza que eu sou portador aqui da opinião de muita gente. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade, cara. O que você está fazendo é um negócio muito, muito legal, assim. E haja, né? Sendo vascaíno, eu acho que deve ser... Nossa, nem me fale, mistura as duas coisas ainda. Fazendo post na hora que você está olhando pela internet tomando o gol do Fortaleza. Pô, não tem. Aí você toma o terceiro. É muito desgastante. Bom, mas vamos lá, diga aí, quais são as novas do Covid? Não tem tantas novas, né? Continuamos naquele platô e vamos continuar lá, porque os números de novos casos dos últimos 4 semanas nos dizem que nós vamos continuar no platô. Então, essa semana está tendo uma leve alta. Semana passada teve uma leve baixa, essa foi uma leve alta, tá? Pelo menos até o momento.
mas dentro do esperado. A gente deve estar agora com 1.050 óbitos de média, uma coisa assim. E o número de casos segue caindo levemente todo dia, né? Com outro repiquezinho, mas segue caindo. Então, hoje tem 45 mil casos de média, o pico foi 55 mil. Que indica que não haverá uma piora nos óbitos nos próximos 30 dias, porque as correlações também estão muito estáveis. Não havia essa correlação antes, você não conseguia, em cima dos óbitos, dizer, dos casos, falar que vai ser tantos óbitos, só que agora ela já existe, desde agosto ela existe, e por mais que a gente saiba que existe que nós temos uma subnotificação de casos, porque nem todo mundo testa e tudo mais, eu acho que se atingir um padrão de testagem que já mostra, olha, você tem uma correlação de X%, vai nela que você não erra. Então, assim, não vamos ter explosão e vai seguir nessa linha. Infelizmente, também não vamos ter uma queda acentuada, se houver surpresa, porque os casos não indicam isso e a gente transita no 2% de óbitos sobre os casos de 30 dias antes. É um número que vai de 2,1, 2,2, 1,9. Então, assim, não dá para errar mais, assim, só se acontecer uma grande surpresa. O que eu acho que vai derrubar isso é a vacinação. A gente está ainda num processo lento, né? Já vacinamos 4.300.000 pessoas, dá 2% da população, 2,03%. Comparado aos outros países, até que vamos rápido. Comparado à necessidade de vacinação do grupo de risco para que a gente tenha um impacto substancial nos óbitos, nós vamos devagar. Então, nesse ritmo de 215, 220 mil pessoas por dia, a gente consegue vacinar todos os grupos de risco, mais profissionais de saúde, até meados de julho. Então, ou a gente aumenta o ritmo e passa a fazer 500, 600 mil por dia, mas para aumentar o ritmo precisa ter vacina, nós não temos vacina, então você não tem os insumos, então aí fica nessa encruzilhada. Né? Mas nesse ritmo, a gente consegue vacinar os grupos de risco até meados de julho, o que significa que vamos sentir impacto mesmo em agosto, setembro, né? Ou seja, o ano está indo para o vinagre em termos de perceber uma redução drástica dos números da Covid se a gente continuar nessa toada. Agora, óbvio, como o Guterman até falou semana passada, nós estamos nesse platô, mas vivendo já no semiaberto. Diferente de estar no platô, vivendo no regime fechado. Eu arrisco dizer para você que um pouquinho além do semiaberto. Mais ou menos, Marcelo, não está tanto assim. Se for assim, você pode ver um jogo de São Paulo? Não pode. E nem vai poder. E nem gostaria, né? Não, tudo bem, você não gostaria, mas, por exemplo, eu tenho certeza que o Cleveland gostaria de assistir um jogo do Corinthians, que está jogando um bolão lá no Itaquerão. Não pode. Né? A gente não pode fazer isso, a gente não pode. Tem algumas coisas que estão restritas, né? Então, eu acho que se ainda vê na resistência das pessoas, se você quiser marcar alguma coisa, o pessoal não liberou geral, com exceções, né? Óbvio. Claro. Mas eu acho que a gente está longe ainda de. Pô, tô com saudade de dar uma aglutinada, mas não tá rolando, não vai rolar esse ano. Tô achando que esse ano você tá sentindo falta Você tá sentindo falta do bololô, né, Vitor? Acho que, um jogo de futebol, sabe? Ver gente caminhando sem máscara. Tem que usar máscara, é um saco usar máscara. Nossa Senhora. Eu detesto. Não, uma coisa que me chama a atenção, e eu não sei se é que eu sou um chá de galocha, mas pessoas de máscara dentro do carro sozinhas, essas pessoas me assustam. Eu fico um pouco de medo, assim, desse tipo de gente. É verdade. Eu fico... uma autocontaminação, é para evitar... Às vezes, eu me pego no trânsito pensando, meu Deus, será que tá me escapando alguma coisa, cara? Eu não estou entendendo. Bom, mas já que não nos resta outra alternativa, a gente tem que ter mesmo que um pouco de humor, né, para tentar tocar a vida, porque não tá fácil. Bom, vamos pro nosso próximo assunto aí, que é o seguinte. Bom, a gente viu que o Rodrigo Maia aí tomou uma surra, né, na última eleição, né? E eu havia comentado com vocês uma sensação que eu tive, que assim, ainda que a BIC do Bolsonaro tenha trabalhado, eu fiquei com uma sensação que a gente tinha um plenário meio machucado, né? E até brinquei que, como diz a expressão popular, tinha subido para a cabeça.
E a gente viu aí uns barões aí do Democratas, né, darem umas estocadas no Rodrigo Maia, né, deram um squeeze nele. A gente viu o ACM Neto, o Rodrigo Caiado, e, para surpresa de 0 pessoas, talvez, né, como tinha rolado um climinha, né, entre o Botafogo e a calcinha apertada, o governador paulista convidou o Rodrigo Maia, parece que não consultou todo mundo do PSDB, para vir para o PSDB. E aí, o Xará, você acha que esse convite, uma vez que ele se torne uma realidade, pode mudar alguma coisa na sucessão eleitoral? Ou é para acabar de vez mesmo com o PSDB? O Aécio votou contra a autonomia do Banco Central. O Zé Serra escreveu o E o artigo, né? Serra escreveu um artigo contra a autonomia do Banco Central. Será que era por causa ficou preocupado lá com aquele dinheirinho que parece que ele tem lá fora? Talvez isso pudesse mudar Não, alguma coisa ou não tem nada a ver, não, né? não, eu acho que é ideológico mesmo, Ah, tá. infelizmente. Se fosse só a roubalheira, estava bom. O problema é ideológico. Custa mais caro, né? O Eu, roubo na verdade, custa, você né? sabe O roubo custa, mas a mentalidade atrasada custa mais, né? quando ele concorreu com a Dilma, eu fiquei em sérias dúvidas se eu votava nele ou na Dilma, sério. Foi assim, foi uma decisão difícil, porque o Serra eu conheço de outros carnavais, as ideias. Então, de fato, o PSDB é o PSDB dessa velha guarda e o PSDB do Dória, né? Que é o cara que veio para fazer a disruptura dentro do partido, né? O PSDB do D. É o PSDB do D e do Alckmin. O Alckmin trouxe o Dória, né? O Alckmin é o cara meio fora desse circuito da velha guarda, né? FHC, Serra, Aécio, né? Todo esse pessoal. Então, o Dória está tentando encorpar esse grupo lá dentro. E o Maia viria né, para dar um estofo, ainda que o Maia tenha hoje um grupo muito menor do que ele teve antes, que ele tinha, né, quando ele era presidente do Congresso. Hoje tem uma reportagem no Estadão fazendo uma enquete dentro do DEM. Ninguém abandonaria o DEM junto com o Maia, né? Então o Maia ficou sozinho nessa de fato. Mas enfim, foi presidente do Congresso, tem uma capacidade de articulação, etc. Então seria agora, precisa ver se é a granada que você traz para dentro do Cavalo de Troia. porque você fala, puta, você explode tudo que está do lado, né? Precisa ver que movimento é esse. Mas é um movimento mais né, que o Dória tenta para fazer, para fortalecer o seu grupo dentro do partido, né? Então, uma briga de foice no escuro dentro do PSDB pela indicação do candidato, né? Que agora entra o Eduardo Leite falando com o Huck, né? Falando com, enfim, tendo aí começa a surgir O pessoal do Rio Grande do Sul gosta bastante dele, apesar de ter eleito ele recentemente. Sim, Parece que ele novinho, vive cara bem, o cara não, bom. digo assim, gosta bastante dele, mas parece que ele vive um processo meio Dória lá no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos os gaúchos que eu ouço falar, eu não posso reproduzir aqui o que eles dizem dele. Bom, enfim, o fato é que é muita briga interna, é difícil de desenhar o que vai acontecer com o PSDB. Talvez imploda antes de chegar na eleição. Ô, Rodrigão, quem viu o PSDB como a gente, né, nascendo com o nome de PMDB ético, né, com nomes como Franco Montoro, Mário Covas, o próprio Fernando Henrique Cardoso, parece que o partido vem sofrendo um pequeno desgaste ao longo do tempo. A chegada do Maia é um golpe de misericórdia no que um dia foi um sonho social-democrata com algum nível de ética? Marcelo, considerando todos esses anos com o PSDB, né, tudo que todos nós, eu votei no PSDB muitas vezes, né, não exatamente porque eu concordasse com tudo, mas na falta de candidato melhor, né? Sim. Eu votava no PSDB. Olha, diante das manifestações do Serra, diante da votação do Aécio, diante das manifestações do Fernando Henrique a respeito de presidentes condenados e tudo mais,
é o seguinte, o Maia até que sobe um pouco o nível do PSDB, hein? Por Olha, isso, quando muitas vezes as pessoas não entendem bem por que eu apresento o Rodrigão como nosso zagueiro, como a nossa última linha de defesa, em que a bola pode passar, mas o jogador jamais, é por comentários como esse aí, entendeu? cara, é isso que eu acho. Acho que melhorou o nível do PSDB. E aí, Victor, você concorda que Eu a acho chegada que, do Maia melhora o nível do PSDB? acho Sem que o contar que o Maia... nome do Maia, só para o nome do Maia, o primeiro nome já diz tudo, né? Ah, sem dúvida. É um xará do qual eu tenho certeza que você se orgulha muito. Oh, demais. E aí, Vitão? Olha só, o Maia traz 77 mil votos, né? Que é a envergadura eleitoral que ele tem. Tá? Esse é o número que ele traz para o PSDB, que é 15% do Tiririca. É isso. Meu Deus do céu, olha que dupla de zaga. Sabe o que tá me parecendo? Você vascaíno? Tá parecendo aquela dupla Abel e Orlando, lembra? Ah, O bela Rodrigo, zaga, o nossa senhora, Rodrigo e o nem fala. Victor acabaram de reproduzir uma zaga histórica do Vasco da Gama, Abel e Orlando, que eles batiam até na mãe deles se tivesse com o uniforme do time Que zaga é adversário. essa, hein, meu? Você Essa zaga, nem o Zico passava por essa gostou zaga. gostou da minha lembrança, né? É. Ô, Cleveland, e aí, qual que é a sua impressão desse movimento aí? O Dória parece que está tentando aglutinar forças aí para alimentar seu sonho quase que uma egotrip aí de ser candidato a presidente. Qual que é a sua impressão desse movimento? É O abraço de Dória, afogado? não, o Dória entrou para implodir o PSDB, né? No fundo, o que a gente está vendo é isso que ele está fazendo, né? Ele está quebrando, está saindo gente do PSDB. E, honestamente, eu acho tão desimportante essa discussão do Maia ir para o PSDB, porque, para mim, eles têm pouca chance de caminharem politicamente. Eu acho que o Dória, apesar da vacina, ele já fez todo o estrago possível que ele poderia fazer para acabar com a imagem boa que ele conseguiu ganhar um pouquinho com a vacina. Eu acho pouco provável que ele tenha alguma chance eleitoral. Eu não sei se a carreira política dele vai continuar, se ele vai voltar a ser, entre aspas, empresário, né? Mas eu não vejo como importante. O PSDB morreu. Para mim, o PSDB não existe mais. É um partido pequeno, fez de tudo para ser pequeno. Quando deixou o Aécio dentro do partido e outros mais, simplesmente assumiu que é mais um. É mais um. E hoje está dentro do Centrão, inclusive. Realmente, assim, a minha sensação de que o golpe de misericórdia no PSDB foi mesmo a falta de capacidade de lidar com um problema chamado Aécio Neves, né? Ainda que na eleição contra Dilma ele cheirasse assim ser uma melhor opção, né? Em relação a Dilma, mas no final das contas ele virou um problema com o qual o PSDB não soube lidar. Talvez, né, não seja tão fácil se livrar do Aécio, né? Então quem tem medo. Bom, vamos agora para o assunto que eu acho que é o mais importante dessa semana aí e que todos os cidadãos brasileiros que sonham com um país melhor se ressentiram a semana. Na semana tivemos duas notícias. Na semana não, mas mais precisamente, mas nos últimos dias nós tivemos duas notícias relevantes em relação à Lava Jato, né? Primeiro foi a desmobilização da Força Tarefa, o que para muita gente, e de certa maneira com alguma razão, era algo esperado na curva do tempo. Afinal de contas, uma força-tarefa tem por característica uma temporariedade, ser um esforço ali como se for um mutirão. Mas essa semana, na segunda turma, para surpresa de 0 pessoas, nós assistimos ali quando a gente acha que o STF produziu as mais esdrúxulas decisões, eles vêm para nos surpreender. Eu peço licença a todos vocês e vou começar aqui falando com o meu xará, que fez para variar, um brilhante comentário no Facebook dele sobre essa decisão e sobre o entendimento da segunda turma. Xará, e aí? Vão permitir o acesso àquele material a favor da defesa do Lula? Eu queria suas considerações sobre essa decisão. É interessante, né? Porque a justificativa é que a defesa precisa ter os mesmos instrumentos para se defender que a acusação tem, né? E para ter igualdade de condições. É um princípio basilar da justiça, sem dúvida.
O ponto que me ocorreu e que, enfim, parece óbvio é que o que eles vão ter acesso são conversas que não deveriam ter acesso. Ou seja, foram obtidas de maneira ilícita justamente porque eles não teriam que ter acesso a essas conversas, né? Imagina você o contrário, né? Você contrata um hacker para ter acesso às conversas entre o Lula e o seu advogado. E só pelo fato de existirem essas conversas, dado que o hacker conseguiu fazer, então aí a acusação tem que ter o mesmo acesso. Não, você não pode ter acesso às conversas, né? Você tem que ter acesso aos fatos, às provas e tudo mais. Agora, as conversas que foram feitas, é óbvio que os procuradores e o juiz, e eu não estou entrando nem no mérito aqui, se foram conversas republicanas ou não, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, essas conversas, desde sempre, foram de acesso dos seus titulares, porque afinal foram eles que conversaram, né? Então, se eu tenho que ter acesso a essas conversas para ter igualdade de condições, então vamos gravar as conversas de todo mundo, né? Porque se essa é a condição para ter uma justiça, eu preciso gravar a conversa de todo mundo, porque eu sou o procurador, conversando com o juiz, eu tenho acesso, óbvio, porque sou eu que estou conversando. Se a outra parte tem que ter acesso a isso, então tem que gravar tudo, de todo mundo. Não faz sentido. E esse assunto só veio à tona porque o hacker entrou na jogada. O hacker gravou as conversas. Se ele não tivesse gravado nada, o advogado de defesa do Lula entrasse junto ao STF e pedisse grampo nas conversas. Qual é a chance dele conseguir isso? Obviamente é zero. Não existe isso. Agora, um hacker entrou, gravou as conversas, e aí, porque existem essas conversas gravadas, aí se cria o direito do acesso às conversas. É coisa de louco, não faz sentido nenhum, né? Então, essa colocação da igualdade de condições está completamente fora de lugar nessa discussão, né? E veja, novamente, não estou entrando no mérito do que foi gravado. O que foi gravado, a gente pode até discutir se o cara pode orientar ou não o Ministério Público, até que ponto, isso é outro papo. Estou dizendo da natureza da coisa. O cara gravou uma conversa e agora isso virou prova. Como assim? Né? Então, esse é o meu ponto. Bom, insuportavelmente lógico, né? Marcelo Guterman dá uma opinião bastante, assim, completa sobre esse episódio, da qual concordo ipsis literis. Eu queria a sua impressão, Cleveland. Eu não vou diferir muito do que o Guterman falou, ao contrário, eu vou até concordar com isso aqui totalmente. Só acrescentar o seguinte: a gente está tratando não de uma gravação de um hacker, a gente está tratando de um roubo de conversas privadas entre partes. Então, o que me chama a atenção nessa história é: cadê a minha privacidade? Se um hacker pode simplesmente roubar isso, pegar isso, e a Polícia Federal prende o cara, pega essa conversa e sai divulgando isso, aonde está a minha privacidade? Se isso não vale, se privacidade não vale, me desculpa, mas vocês poderiam gravar aquela conversa que houve entre o seu Toffoli e o seu Bolsonaro, lá na casa do Toffoli, que o Bolsonaro foi lá com o outro ministro? Você poderia gravar as conversas que o Cacai tem com toda aquela turma do Gilmar Mendes e Companhia Limitada e assim por diante? Porque eu também quero saber. Porque eu quero saber disso também. Se não vale privacidade, então não vale para ninguém. Eu não estou nem entrando no mérito, como disse o Guterman, sobre o conteúdo daquelas conversas. Mas se a gente quebra a privacidade, gente, que democracia é essa? Que democracia é essa? Minha pergunta é essa. A outra coisa, eu quero ver a engenharia que esses três patetas, para não dizer palhaços, vão fazer para, depois de ter impedido que se utilizasse aquela gravação do Lula com a Dilma, quando ele queria ser ministro para se safar,
porque era algo ilegal, eu quero ver eles usarem esta gravação como prova na defesa do Lula. Vão ter que fazer uma ginástica que é caso assim de... Desculpe, se fizerem isso, é caso de... Assim, vai embora do país. Porque não vale nada. A lei não vale privacidade, não vale porra nenhuma para falar o mínimo. E aí, Vitor, qual que é a sua impressão? Tá no mute. Qual que é a sua impressão dessa história, né? A gente falou na semana passada aí em relação ao fim da Lava Jato. E agora a gente está indo além do fim da Lava Jato, que me parece ser essa decisão pavimentar aí a anulação das sentenças. Qual que é a sua impressão? Péssima. Impressão pior possível. Veja, concordo com o que o Guterman falou, sigo os relatores. Agora eu vou mudar um pouco o tom, eu diria o seguinte, depois de todas, por mais que tenham sido hackeadas as conversas, mas revela um certo amadorismo do Ministério Público, no mínimo. O cara ficar pedindo espécie de orientação, sabe? Eu diria o seguinte, o Dallagnol caiu em muitos pontos no meu conceito. Vitor, deram brecha. Tá aí, estão se aproveitando da brecha e vão anular todas as coisas. Já aconteceu uma vez naquele Satyagraha, né? Não me parece que o Moro tenha se manifestado de forma, pelo que eu li até agora, de forma a mudar a trajetória do processo, nem tudo isso. Mas, por outro lado, me parece que o Ministério Público tinha uma postura meio servil, na minha opinião. Sabe? Tipo, não gostei. Eu sei que é hackeado, eu sei que é ilegítimo, mas não gostei. Eu não gostei. Cai bastante no meu conceito. E aí, no fundo, é o seguinte, estão dando a brecha para as ratazanas voltarem. Deram essa brecha. E vão voltar. Na minha opinião, é meio que favas contadas, ainda mais com a nomeação desse ministro aí, que vai desempatar se houver necessidade. Lívia, acho que você quer falar alguma coisa antes de eu passar a palavra para o Rodrigo. Eu não vou discordar do Vitor em nada. Só vou fazer um comentário, porque, obviamente, eu trabalhei como juiz administrativo, que não é um juiz propriamente dito, mas eu tinha que o tempo todo lidar com advogados. E a quantidade que eu vi advogados chegando até mim, ou chegando até os meus pares e perguntando coisas, eu falei, olha, eu não tenho como te instruir sobre esse tipo de coisa. É uma estratégia tua, uma decisão tua, você resolve o que você quer fazer. Mas eu via isso o tempo todo, e eu via pares meus simplesmente orientando o que deveria fazer. Então, infelizmente, isso é um péssimo hábito de que existe no nosso judiciário. Essa relação não é só entre promotor e juiz, mas entre advogado e juiz acontece o tempo todo, o que não justifica o que aconteceu no caso em particular. Mas é só para a gente não achar que isso não acontece. A gente podia aproveitar esse momento para rediscutir essa relação advogado-juiz. E aí, Rodrigão, qual é a sua impressão? Eu não tem muito a acrescentar o que já foi dito aqui. Eu só vou fazer, acho que, duas observações, mas não é muito diferente do que já foi. Primeiro, o STF exorbita mais uma vez, eu acho que inventa, legisla, muda a compreensão sobre provas, né? Quando você tem quando uma prova é obtida de forma ilegal, ela tem que ser extirpada do processo, e ser extirpada do processo significa que ninguém pode ter acesso a ela mais, né? Então, as mensagens hackeadas são provas ilegais, são ilegais e, portanto, não deveriam ser entregues para ninguém deveria ler, etc, etc. Então, só isso, né? São essas duas coisas. Primeiro, a prova ilegal e, segundo, o STF legislando de novo, inventando, beneficiando um réu, beneficiando a criminalidade. Deixa eu dar para vocês aqui, para a gente avançar, qual que é a minha impressão. A primeira coisa é que, assim, para mim ainda não está claro, não está esgotado o tema no que diz respeito ao seguinte: o que moveu esses hackers? Esses hackers foram ou não financiados? Porque eu acho que isso
muda muita coisa, né? Porque se esses hacks foram financiados deliberadamente por alguém envolvido de alguma maneira com uma das partes, no caso com a defesa, eu acho que isso é muitíssimo mais grave do que se possa imaginar. Porque eu tenho muita dificuldade de acreditar que esses caras do nada, sem nenhum tipo de movimento, de incentivo, né, tenham ido tão longe assim. Então essa é uma questão que fica, que para mim eu acho ainda relevante a ser entendido nesse processo como um todo. A segunda coisa é o seguinte, eu havia me prometido não comentar sobre esse conteúdo por conta do seu caráter criminoso, pelo fato dele poder ser editável e não poder haver uma confirmação da sua veracidade. Ainda assim, e aí de alguma maneira não é que eu vou discordar do Vitor, mas eu vou ter uma outra leitura. Assim, eu li boa parte do que tá dito ali, tá? E assim, eu não vi nada que fosse contra o mérito em si. Eu não vi ninguém forjando prova. Eu não vi ninguém agindo fora. O que eu vi ali? Vamos imaginar que eu seja... Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu acompanhei bastante a questão da Lava Jato. Uma das pessoas que foram inocentadas pelo Moro, eu não sei se vocês se lembram disso ou não, é aquela jornalista esposa do Eduardo Cunha. Não sei se vocês se lembram dessa peculiaridade da Operação da Lava Jato. E o que o Moro dizia ali na sentença dele? Que aquilo que o Ministério Público havia acusado, ele não tinha provado. E ele até dizia, na própria sentença, nos termos técnicos, mas que tivesse ela sido bem acusada, vamos dizer assim, traduzindo, ela poderia vir a ser condenada, mas ela foi mal acusada. Esse tipo de troca de informação, vamos colocar o sentido contrário, um advogado buscando acesso ao juiz, de alguma maneira elaborando uma tese, fala, se você me provar isso... Então, o que eu vejo ali, nessa informalidade, que poderia ser no corredor, que poderia ser ali na pré-audiência, que poderia ser na rua, andando, né? Essa informalidade, para mim, na prática, mesmo a gente tendo conhecimento dela, ela não muda absolutamente nada. O Lula continua ladrão. Ele não deixou de ter roubado ninguém, ele não deixou de ser corrupto. Esse conteúdo não vai contra as provas. Então, se o que se busca ao final é a justiça, é que alguém que tenha desrespeitado a lei seja punido pelo crime que cometeu, ainda que nós pudéssemos levar em consideração que esse conteúdo é fidedigno, e não existe isso, ainda isso não muda absolutamente nada dos fatos. Bom, Marcelo, só para complementar e corroborar o que você está dizendo, eu escrevi um post muito longo quando saiu a sentença do Moro. Na verdade, quando saiu a sentença dos embargos de declaração, não é embargo de declaração, é outro nome desses, que eu não lembro, dos advogados do Lula, em que o Moro, ele vai fazer ele escreve a sentença dele, né? Então, eu fiz um post bastante longo, até para mim mesmo, para lembrar no futuro, porque eu sabia que isso ia acontecer. Em determinado, isso vai esmaecendo com o tempo, né? A gente vai esquecendo dos detalhes, e eu fiz questão de colocar ponto por ponto todas as provas que foram elencadas de maneira lógica, concatenada. A sentença é um primor na visão de um não jurista, óbvio, que trabalha só com a lógica, né? Assim, bom, você tem um fato, você tem o autor, está tudo determinado ali. Então, é realmente muito bem feito. Né? Então, independentemente de tudo que aconteceu em volta, quer dizer, aquilo que se levou para o processo é difícil de você refutar, tanto que as instâncias posteriores todas corroboraram. Né? Sim, sem sombra de dúvida. E tem duas ponderações aí que eu acho importante fazer para ficar. Bom, a primeira delas, e eu vou colocar como sendo a mais importante, é o seguinte, que não dá para esquecer, é que um voto que foi importante e decisivo foi o voto do ministro indicado pelo Bolsonaro. Então, esse é um ônus que não pode ser tirado da conta corrente do presidente. A meu ver, o maior erro que ele cometeu no seu mandato, se é que isso foi um erro, né? Se é que isso não foi uma encomenda.
E esse ministro, ele adota um padrão bastante interessante, que é o seguinte: ele nunca julga o mérito. Nunca julga o mérito. Ele sempre encontra um caminho. E nesse caso, o caminho que ele encontrou foi o seguinte: não foi nem ponderar, eu não sei se vocês viram o voto dele, que foi bastante sucinto, não foi nem ponderar sobre a questão da origem, né, do fruto de uma árvore podre, vamos dizer assim, né? Foi o fato de que ele entende que não era atribuição do Ministério Público se dirigir nessa questão ao Supremo, e que isso sim seria uma atribuição da Procuradoria-Geral da República. Só que aí, quando a gente pensa em Procuradoria-Geral da República, a gente pensa no Augusto Aras, né? E aí a gente sabe qual é a posição dele em relação à Lava Jato. Augusto Aras, que foi nomeado por quem? Ah, não brinca, sério? É isso mesmo, olha que coincidência, também pelo Bolsonaro. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu não sou daqueles eleitores que votou no mito, ou que votou cheio de esperança. Nada disso, eu não acredito em quase nada. Né? Aliás, frase do meu filho, cético agnóstico, é o seguinte: quanto mais sabe, menos a gente acredita, né, pai? E é isso mesmo, né? Quanto mais a gente sabe, menos a gente acredita. Então, ali é um voto simplesmente utilitarista, né? Aonde que eu voto, aonde aparentemente fede menos. Agora, de tudo isso, tem uma coisa que me chama muita atenção. O nosso ex-ministro da Justiça, o excelente juiz Sérgio Moro, o brilhante juiz Sérgio Moro, o grande juiz Sérgio Moro, que quando saiu do governo, saiu falando bastante, que depois da sua saída do governo também falou bastante, se tornou um usuário recorrente das redes sociais, parece, eu estou com uma impressão, que tem um silêncio dele aí. Eu acho que está faltando ao Moro um posicionamento mais firme. Eu acho que ele foi uma pessoa que foi violada. Ele tinha que se posicionar como alguém que foi violado num direito seu. Ele tinha que se posicionar defendendo a sua sentença e o trabalho que ele fez. E eu vejo um silêncio que eu ainda não consegui entender. Se é um traço de personalidade dele, o que esse silêncio... O que esse silêncio grita? Eu não consegui entender. Eu não sei. Mas acho que ele fez uns tweets sobre esse assunto, se não me engano. Eu vi no Antagonista, eu acho, se não me engano. Então, ele fez algumas coisas. Mas assim, te parece relevante e incisivo o suficiente para a circunstância? Porque quando eu estou dizendo assim, é que ele não falou absolutamente nada, né? Mas eu esperaria algo mais firme. Uma entrevista coletiva, uma nota mais contundente, e não senti isso. Isso me chamou atenção, o que não muda a minha avaliação extremamente positiva do Moro como juiz. Acho que ele foi um juiz, ele conseguiu ser como político tão incompetente na direção oposta que ele conseguiu ser competente como juiz. Bom, meus amigos, deixa eu ver aqui nas nossas anotações sobre o que falaremos depois. Os assuntos nunca são os melhores. Já falamos sobre Covid, já falamos sobre a pauta, sobre o Maia, sobre a autonomia do BC, sobre o STF versus a Lava Jato. Muito bom, hein? O Gilmar Mendes é um grande brasileiro, né? Que maravilha a gente poder ouvir toda aquela sabedoria. Eu só acho um pouco estranho. Parece que ele mudou um pouco de posição ao longo do tempo, foi chegando ali, um pessoal mais próximo dele, parece que ele mudou um pouquinho. Não sei se você tem essa sensação. Bom, mas finalmente vamos falar agora de um assunto legal. Não é um assunto legal, né, Victor, falar de futebol, né? Cara, tá no mute, Victor. Por que a gente tá falando de futebol aqui? Tá no mute. A gente pode abrir para você um espaço para o desabafo. Pra choradeira. Tá no mute. A gente sabe que você não quer falar de futebol, mas pelo menos... Eu vi o post do Victor no Facebook, rolou uma lágrima. Cara, foi assim, eu me solidarizei, cara. Eu me solidarizei. Falei, assim, eu senti dor ali, naquele momento. Não dá, né, meu? 4 rebaixamentos em 12 anos. Se junta com o Botafogo, vai fazer outra coisa da vida, fecha o clube. Pode fazer um merge, né? Os caras não tem vergonha na cara. Diretoria, time, um bando de safado. Aí depois ficam lá, eu nunca passei por uma vergonha tão grande, não sei o que. Vamos plantar batata, né? E aí, Pra mim, eu faria o Vasco Fogo, alguma coisa assim. Vasco Fogo? Não dá, cara. É difícil até de falar, né? Olha, duas nulidades fazem
Um time? 2 erros Não, fazem um você acha? acerto? Não, acho que 2 2 erros erros fazem um fazem erro acerto? maior. Ah, Né? mas pelo menos você começa do zero, né? Sei lá, você começa uma coisa nova. Tipo, se juntar São Paulo e Corinthians dá alguma coisa? Dá alguma coisa, Não ou fala não? assim também, vai. Mas eu vou fazer um desabafo hoje. Não, você sabe que eu não sei, né? Coisa de velho, né? Eu tenho um amigo meu que disse que a gente nasceu para sentir saudade. Ele falou: ó, nós nascemos para sentir saudade. A gente tá sempre olhando para trás. Mas, por exemplo, eu quando era garoto, aqui em São Paulo a gente fala melê, acho que no Rio de Janeiro fala 3 dentro, 3 fora, né? Você fica petecando a bola ali, coloca lá aquele moleque mais grosso no gol, e aí quem vai trocando de goleiro. Pô, eu lembro que era garoto, cara. Assim, uma coisa que era legal, a bola vinha, era matar no peito e chutar pro gol como se eu fosse o Roberto Dinamite, né? Então eu falei dessa zaga inesquecível aí, Abel e Orlando, Roberto Dinamite, em 89 mesmo, né? Eu tive que engolir o Vasco, matar a final contra o São Paulo do Campeonato Brasileiro no primeiro jogo, timaço, né? Bismarck, Edmundo, meu Deus, que tristeza. O próprio Botafogo mesmo, né? Que em 95, apesar de ter roubado do time do meu xará, mas fez uma bela campanha. A gente vê hoje esses times aí, né? O time que foi o time do Garrincha, é uma tristeza. Mas deixa eu, já que o Victor não tem muito por que falar de futebol, vou passar aqui pro meu amigo do lado. O seu time parece que agora, na reta final do campeonato, tá se dedicando para poder disputar a Sul-Americana, né? E conquistar um título que o São Paulo já tem, dentre tantos outros que nós temos. É isso mesmo, Cleveland Prats? Tá no mute aí o seu... Tô pensando em Doha. Doha. Esse é um assunto que nós temos que falar Tô antes. pensando no meu time Bayern. Esse é um assunto do qual temos que falar. Ô, Xará, objetivo cumprido, né? A ideia era essa mesmo, né? Ser vice da Libertadores para não ter que passar por isso, né? Que a porcada Vergonha. passou, né? Acabei de passar um tweet aí sensacional. O cara fala: pô, se o Palmeiras não tivesse viajado, chegaria em quarto também. Tá aí meu pensamento sobre sustentabilidade. Olha aí, coisa perfeita. Né? Não, e a sacanagem maior é a seguinte, né? Que o Palmeiras foi para o título sem Mundial e ele volta para o título sem Mundial, sem gol no Mundial, sem vitória no Mundial, né? É impressionante, mas é meio que Parece esperado. A bolinha, vamos lá, o Palmeiras, aquela final do Palmeiras com o Santos, qualquer um podia ganhar. Aquilo ali era assim, era a bola do jogo. No final, 96 minutos, o cara encontra um gol porque o time ficou... perdeu a concentração, enfim, realmente foi lotérico. Assim, eu me senti perdendo o jogo nos pênaltis. Puta, tanto faz o resultado porque aqui é loteria, né? Então foi lotérico. E esse futebolzinho, o Santos ia ser a mesma coisa, chegaria em quarto. Não, é muito fraco. O futebol brasileiro tá. O Vitor tá aí chorando as mágoas do Vasco. Eu vou te dizer, os times estão se digladiando para não ser campeão. Pega o São Paulo, pega o Inter agora. É verdade, o Flamengo vai ser campeão, porque... né, cara? Pois é, assim, é impressionante o nível do futebol brasileiro. O craque do futebol brasileiro chama-se Neymar. Olha o Neymar. Tá ridículo. Eu fiz um dia um levantamento, até eu acho que eu publiquei um post a respeito. Acho que sim, eu preciso rever isso. O número de jogadores brasileiros eleitos o jogador do ano, né? E bola de ouro, né? E assim, a gente teve uma safra. Nossa, era Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, né? Em que você teve durante vários anos... Jogadores de defesa não são eleitos, não Cafu e Roberto Carlos podiam... Sim, exatamente. Até os goleiros, você teve... Marcão, Dida, né? Que foram titulares. Você teve uma safra de jogadores durante esse período, né? Que, bom, a gente chegou em 3 finais de Copa do Mundo, né? Acabou. Acabou. É que nem o Ayrton Senna. Tá lá no Ayrton Senna e Piquet, né? Tá lá no passado. E a gente não criou mais. Eu não sei por quê, né? Não sei exatamente o que aconteceu. O fato é que, assim, acabou o futebol brasileiro. Olha esse campeonato brasileiro, tá ridículo. Ridículo. Times que estão na ponta, você olha o jogo, você assiste o jogo, dá pena. A final da Libertadores, eu vou te dizer, eu tive vergonha do jogo.
Basta ver o último jogo que o Palmeiras fez antes de ir para a final, né? Que quase que consegue perder para o River por uma diferença maior de que 3-0, né? Pois é. Surreal. Pois é, surreal. Então, assim, o futebolzinho, chegamos em quarto, assim, porque não tinha 5, né? Bom, vou passar aqui antes de... Agora, dentro dessa mediocridade toda, o que me irrita profundamente é eu torcer para um time que está lá brigando para o seu 17º. Tudo bem, eu aceito a ruindade. Eu aceito. A ruindade, ela faz parte, eu já assumi. Mas, pô, você já fica em 10º, 11º, 9º lugar. Já aceitei. Mas não. Vai jogar um jogo de 6 pontos com o concorrente direto, toma de 3-0. Eu vou dar o mute aqui, né? Não precisa de dar mute, não, Vitor. Manda ver. A porra do YouTube derrubar, dane-se. O importante é que a gente está conversando aqui. Quem quiser ver. Vai ser sempre um prazer, mas também, meu, importante... Não, o YouTube não vai derrubar porque isso não é fake news. É verdade, não é fake news. Se fosse fake não é fake news. Ô, Vitor, Rodrigo, fica tranquilo que a gente vai ajudar vocês, tá? Pode deixar, a gente vai perder. Rodrigo, Pô, nós vamos pegar o Corinthians aí. Nós precisamos da força aí. Pode deixar, a gente Agora vai dar essa força. a disputa é contra o Bahia. Nós precisamos da ajuda do Corinthians, perdendo para nós, que é muito difícil. E o cara, para perder do Vasco, precisa se esforçar. Precisamos da ajuda do Santos para ganhar do Bahia na última rodada. Olha, vou te dizer, hein? Tá difícil. Precisa ganhar do Bahia na última rodada. Olha lá. Meu Deus. Que dureza, né? A gente tá falando de um campeonato que a gente já pôde considerar aí um dos campeonatos mais competitivos do mundo, né? Que começa, a gente não sabe quem vai ganhar. Mas agora esse ano também, a gente não sabe quem vai ganhar de tão ruim que estão os times, né? Porque os times estão lutando para não ser campeão. Ô, Rodrigão, antes de eu vomitar aqui e sujar aqui a câmera e tudo, queria suas considerações sobre o São Paulo Futebol Clube, se é que você as tem. Deixa eu, assim, eu notei que todo mundo tá meio choroso aqui, né? Tá meio decepcionado com o futebol, com o seu time e tal. Tenho que dizer que eu tô bem com o São Paulo. Acho que o São Paulo ainda tem chance de ser campeão. É um time... Fica esperança, hein? Tá em franca ascensão, né? Um técnico excelente, um plantel eficiente. Depois você me fala o que você tá tomando, que eu quero também. É isso. Vamos ficar na alegria aí, da esperança, que a gente chega lá. Espero chegar em primeiro. Juntos chegaremos lá. É isso aí. Bom, deixa eu dar minha vomitada aqui. Bom, eu disse na semana passada, né, que eu me senti uma virgem desvirginada, né, e que o meu deflorador não tinha nem se dado ao trabalho de ligar para mim no dia seguinte, que foi o fato de eu ter, em algum momento, né, baixado a minha guarda para aquele imbecil, para aquele câncer, para aquele leproso, para aquele lazarento desgraçado do Fernando Diniz, né? Eu falava para vocês que eu não tinha mais idade para ficar acompanhando os jogos do São Paulo em que o time sai jogando, tocando a bola dentro da pequena área. Desculpa, eu não consigo entender isso. Bom, você vê que o Fernando Diniz fez um trabalho tão ruim no São Paulo, que ele saiu, mas o time continua a merda que ele deixou. Os caras nem para aprender ou mudar alguma coisa. Eu não sei se vocês tiveram o desprazer de assistir o jogo do São Paulo e ver o gol que o São Paulo tomou. Vocês viram? Não. Tá no mute, Victor. Vocês viram o gol? Não. Me descreveram o gol. Eu faço um convite a vocês. Assistam o gol. E aí, quando vocês assistirem o gol, que foi lá aos 40 e tralalá do segundo tempo, prestem atenção, hein? Aos 40 e tralalá do segundo tempo, o São Paulo jogando em casa com o Ceará, no alto da tabela, empatando. Aí aquele do Volpe tenta sair driblando, e aí eu lembro o Tele Santana falando, né? Uma vez que o Zete foi fazer graça, perdeu a bola, perguntaram pro Tele o que ele achava, ele falou, se ele fosse bom de linha, ele não tava no gol, né? Então é a mesma coisa pro Volpe. Se ele fosse bom de linha, ele não tava no gol. Então aos 40 e tralala, ele tenta sair driblando dentro da área, bizonhamente perde a bola e o São Paulo toma um gol. E aí, por incrível que pareça, não tem explicação, o São Paulo, naqueles poucos minutinhos que faltavam, consegue fazer um gol de empate, né, estragando uma noite que seria perfeita se o São Paulo tivesse perdido, que era para mostrar a realidade daquele jogo. Isso porque esse desgraçado
já tinha quase perdido uma bola alguns minutos antes do mesmo jeito. Então você vê que os caras não aprendem nada, não respeitam, não acabei de ver o gol a seu convite, uma obra-prima. É uma obra-prima. Cara, os três patetas não seriam capazes de encenar alguma coisa parecida com aquilo. Os Trapalhões, no seu auge, não seriam capazes de fazer o que o time de São Paulo fez ontem no final. E assim, isso mostra, cara, assim, quando a gente pensa em cada um de nós aqui, teve no seu clube aqueles jogadores que se identificaram, né? Que estavam ali como atletas profissionais, mas que você sentia que tinha ali um vínculo, um algo a mais, né? Ou você santista aí, tem o Pelé, os meninos da Vila, o corintiano ali, o Sócrates, o Casagrande, o Roberto Dinamite. Cara, você vê que os caras usam a camisa de um time e não estão nem aí para nada, cara. O cara jogando bola como se estivesse numa pelada na praia. Que nojo, meu. Olha, vou te falar uma coisa, bicho. Se praga pega, esses caras estão ferrados, bicho. Porque ontem eles quase me fizeram ter um derrame, meu. De tão nervoso que eu passei. Então, assim, sinceramente falando, agora assim, é incrível. Eu fico me perguntando por quanto tempo o câncer chamado Fernando Diniz ainda vai deixar rastro no São Paulo com o seu trabalho bizonho. Ufa, falei. Nossa, eu tava entalado, mano. Bom, mas basicamente é isso. Vamos agora, amiguinhos, com o coração mais limpo, cheio de amor, falarmos das nossas dicas, bola dentro, bola fora. Quem quer começar? Alguém levanta o dedinho aí. Eu não quero fazer o papel. Posso começar. Então, por favor, Xará, manda ver aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ah, peraí, deixa eu dar aqui o screen aqui para... Oh, meu Deus, múltiplos. Tá liberado, Xará, pode compartilhar aí. Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. Ops, peraí. Vamos lá. Pronto. Então, minha bola dentro, apesar de tudo, vai para a independência do Banco Central. Afinal, 30 anos, né, na fila, finalmente chegamos numa... Nem o Corinthians ficou tanto tempo assim, foram só 23 pois é, anos, né? Aí eu vou concordar com o Vitor, depois se aperfeiçoa, né? Mas pelo menos você caminhou na direção correta. A minha bola fora vai para essa confusão toda em torno do auxílio emergencial. Eu até repercuti um artigo do Marcos Mendes que escreve fontes alternativas para você financiar o auxílio emergencial. Quer dizer, tem um monte de fontes, né? É só você pesquisar, mas é muito mais fácil fazer a coisa se endividar mais, né? Porque afinal alguém vai pagar essa conta lá na frente e a gente sabe quem é, né? E de fato ninguém está... Eu acho que o Centrão está em cima desse negócio para colocar o governo na parede, para buscar barganhas, ninguém está minimamente interessado em realmente ajudar. Ajuda, na verdade, o brasileiro médio é pobre, vai precisar de ajuda para sempre, né? É uma falácia dizer, não, agora precisa de ajuda, porque agora o quê? O brasileiro é pobre, vai precisar de ajuda para sempre. Então é um negócio, uma discussão mal colocada, com um monte de interesses, enfim, minha bola fora. Dica da semana é esse documentário que assisti no Netflix, muito bom. É um americano, um jornalista americano que vai para Cuba durante 40 anos, desde a década de 70, ou seja, uns 10 anos depois da Revolução, 12 anos depois da Revolução, né? Com o dinheiro da União Soviética, então tudo funcionando mil maravilhas e tal. E ele vai voltando para o país em vários anos depois, né? Então ele vai mostrando a decadência depois que cai o muro, né? E aí a Rússia deixa de financiar, então a decadência e tal. E é interessante porque ele não se coloca nem contra, nem a favor, nem muito pelo contrário. Ele vai filmando, então ele acompanha famílias, né? São 3 famílias que ele vai acompanhando ao longo desses anos todos. Bem interessante, e ele conhece o Fidel, então ele são imagens do Fidel
totalmente inédito, eu nunca tinha visto, né? Você vê que ele tem uma quedinha pelo Fidel. Aliás, é muito difícil não ter uma queda pelo Fidel. É impressionante. Quer dizer, você vê o filme, ele na intimidade, é que nem o Lula. É o cara, putz, super carismático. O cara A boa te vida que levava conquista. também, né? Não dá para ficar triste, né? Não sei, eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que é um cara que tem um carisma, né, inegável. E ele faz amizade com o Fidel, tal, tem uma admiração pelo Fidel, mas não deixa de mostrar todas as mazelas. É bem interessante. E minha frase da semana: em casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Esse negócio do auxílio emergencial mostra bem isso, né? É isso. Beleza. Bom, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Nós temos 10 minutinhos, então, na medida do possível, se a gente puder ser um pouco mais breve para não atrapalhar, vou começar aqui pelo Victor. E aí, Victor, uma dica, uma bola dentro, uma bola fora? O que você compartilha com a gente? Bola fora para o meu time, 10 bolas fora. Sigo o relator Marcelo Guterman na bola dentro. Essa questão da autonomia do Bacen. E estou sem dicas. Essa questão do Vasco me irritou tanto que me deu uma pane geral. Então você vai usar o seu cheque especial de dicas e fica com a lição de casa de trazer 2 semana que vem. Tá e aí, bom, Rodrigão, beleza. é com você. Vamos lá. Bola dentro, independência do Banco Central, então não estou me diferenciando de ninguém. Bola fora para o STF de novo, permitindo aí o compartilhamento das mensagens ilegais que foram hackeadas, né? Eu acho isso um absurdo, uma coisa completamente despropositada. A minha dica é um restaurante que tem aqui em São Paulo chamado Enosteria Vino e Cucina. Não sei se vocês já foram, mas o que eu acho interessante no restaurante? A comida é boa, tudo, mas assim, o restaurante ele é de uma loja de vinhos. Então você vai lá, escolhe o vinho na loja, paga o preço de loja e depois pode beber o vinho ali no restaurante, né? Então eu achei isso muito interessante porque o vinho ali fica num preço mais razoável do que em outros restaurantes em que você paga o preço do restaurante. Então ali, como é uma loja de vinhos, né? Você pode escolher ali o vinho e paga um preço menor pelo vinho, né? Evidentemente, um preço menor em relação a outros restaurantes. E minha frase é a seguinte, é uma frase do Reagan que diz o seguinte: o maior líder não é necessariamente que faz as maiores coisas, ele é o que faz as pessoas realizarem as maiores coisas. Não sei se isso, eu acho que não dá para se aplicar isso ao nosso presidente, mas algumas coisas, apesar dele, estão saindo. Isso aí. E aí, Cleveland, é com você. Vou compartilhar e vou muito rápido, Marcelo. Vamos lá. Bola fora. Nosso querido deputado Ricardo Barros. Eu acho esse cara é o pior da política e atropelar a Anvisa é algo inaceitável. O Congresso tem 2 momentos de questionar uma agência reguladora. A primeira é quando tem a indicação do diretor da agência e eles não fazem isso decentemente. E o segundo momento é quando a agência vai prestar conta no Congresso. E aí você discute todas as questões. Não é com decreto legislativo, medida provisória, lei que você atropela uma agência, porque isso envolve a saúde das pessoas, envolve o futuro do país. Vamos ver se o Bolsonaro vai vetar, né? Pois é. Bola dentro. Gente, eu estava assistindo ontem Manhattan Connection e fiquei muito surpreso com essa menina. É uma economista, Nathalie Vital. Eu fui até ver onde ela é formada, na PUC do Rio, que é um ótimo sinal. E sabe quando você fica apaixonado por uma pessoa que fala coisas claras, de maneira apaixonada e de uma linha muito lógica? Então eu gostei muito dessa menina ontem. Ela não falou nenhuma novidade, mas é tão raro você ter alguém da televisão falando coisas desse tipo que eu fiz questão de colocá-la como bola dentro. Legal. Muito bem, muito interessante. Dica da semana. Não deixem de visitar Doha.
Se puder passar por alguns estádios lá que são bastante interessantes. Se você for para a Europa também, não deixem de visitar. Usem a aeronave da Qatar, é uma ótima aeronave, assim, qualidade excelente. Não deixem de ir para Doha, principalmente se você for torcedor do Palmeiras. Você vai gostar. Eu estava desconfiado que tinha alguma relação. Tá certo. Frase da semana. Eu não sou nenhum fã de livro de autoajuda, mas eu cruzei com essa frase essa semana no Facebook e achei que é muito apropriada para o momento que a gente está vivendo, né? Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning how to dance in the rain. Ou seja, eu acho que a gente precisa aprender mais do que ficar esperando as coisas passarem, porque essa pandemia ainda vai durar, é saber lidar com essa pandemia. Senão a gente vai perder muito tempo da nossa vida e a gente vai perder muito tempo em termos econômicos também. Então cuide-se, mas não deixe de viver. É isso. Bom, vamos lá. Na minha bola dentro vai para o Tigres, que nos proporcionou momentos de grande prazer no futebol, quando os nossos clubes não nos proporcionaram o mesmo prazer. E eu vou dividir essa bola dentro com Tom Brady, né? Que ele sozinho já ganhou mais Super Bowl do que o time que mais ganhou Super Bowl, acho que é o Steelers, ganhou 6 vezes, ele ganhou 7. Não bastasse tudo isso, ele ainda é casado com a Gisele Bündchen bom, deixa pra lá, eu queria falar mais. E que sorte a nossa, né, dessa geração, a gente ter a possibilidade de ter vivido na mesma época que monstros sagrados do esporte, né? Nomes como Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal, Ayrton Senna, Rogério Ceni, né, Usain Bolt. Então, acho que é gente que marcou o seu nome de forma única na história do esporte que pratica, né? Então, para nós, eu acredito, posso falar por todos. Engraçado que você alguns minutos atrás, você citou jogadores que poderiam marcantes, né, de defesa no mundo, brasileiros, né? Citou 2 goleiros, né, Marcão e Dida. Você esqueceu de citar o Rogério Ceni. Não, não esqueci de citar o Rogério Ceni. Tem uma explicação claríssima. O Marcão e o Rogério, o Marcão e o Dida foram grandes goleiros. O Rogério Ceni foi um mito, então eu nunca vou poder falar o nome dele em vão e misturar o nome dele em mortais. Por isso que eu fiz. Ele foi o 3º goleiro, né, na Copa. Ali é questão do técnico. Eu não quero polemizar no final, o Ceni é o Moro do futebol. Porque ele, como goleiro, foi mito. Certo. Agora, se meteu a técnico... Cuidado, hein? Acabou, né? Cuidado que se bobear, nós vamos ter que aguentar a urubuzada, hein? Cuidado. Bom, então essa foi minha bola dentro. Bom, a minha bola fora também vou dividir entre o Bolsonaro, pela indicação do Augusto Aras e do Cássio Nunes para o STF, e, obviamente, para o próprio STF, como disse, eu vou aqui meio que plagiar um pouco, para fechar uma frase em linha com o que o Cleveland falou, que foi um grande ensinamento da minha terapeuta, Alcéa Maria Davi Abujanra, a quem eu devo tanto, que me ajudou a desatar tantos nós nessa cabecinha tão complexa, e que ela me ensinou o seguinte: na vida a gente não escolhe o que passa. Muitas coisas das quais a gente passa na vida a gente não escolhe, mas como a gente passa depende só da gente. Então é isso aí, meus amigos, sempre bom encontrar vocês. Pô, o Quinteto Reunido é show de bola. Muito obrigado a cada um de vocês, do fundo do meu coração, de me darem esse privilégio. E é isso. Semana que vem tem mais. Um grande abraço para todos. Juízo aí no carnaval. Esse vai ser um carnaval meia boca, mas quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Valeu. Um abraço. Um abraço. Até mais, gente. Tchau.